A inteligência artificial aplicada à educação, ela tem várias facetas, né? Então, a primeira delas é a gente tentar entender o nosso comportamento, o que a gente considera inteligente, empreender o conhecimento ou a forma como nós pensamos. Por outro lado, a inteligência artificial também, nessa área, a gente trabalha a partir do que a gente conhece de nós mesmos, como é que a gente consegue criar tecnologias que dão suporte às nossas atividades. Então, quando a gente pensa na área de educação, a gente pode pensar o seguinte, né? Vamos imaginar que nós somos um professor. Para que eu consiga atuar de maneira adequada, ou seja, apoiar o aluno quando ele precisa, a gente precisa ter alguns conhecimentos. Ou seja, primeiro, eu preciso ter o domínio do conhecimento, ou seja, domínio sobre aquilo que eu quero ensinar ou trabalhar com o aluno. Por exemplo, pode ser matemática, pode ser português, ciências, história, geografia, qualquer área do conhecimento. Então, eu preciso conhecer essa área. Depois, eu preciso saber quais são as dificuldades do aluno. Ou seja, eu preciso entender se o aluno está passando com alguma dificuldade, seja ela cognitiva, seja ela psicológica, seja ela emocional. Então, um professor, para que ele atue bem, ou seja, para auxiliar o aluno, ele precisa entender o aluno. Quais são os desafios que esse aluno está passando. E aí a terceira coisa que um professor precisa ter é as estratégias pedagógicas, ou seja, eu tenho aquele domínio de conhecimento que eu preciso trabalhar com o aluno, eu sei quais são as suas dificuldades, as coisas que o aluno conhece, aquelas que elas desconhece. Agora eu tenho as minhas estratégias pedagógicas, né? Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, ela precisa também ter esses modelos que a gente chama na cabeça. Ela precisa ter um modelo do domínio, para entender como é que é o domínio. Ela precisa entender o aluno, e aí a gente tem o domínio, o modelo do estudante, que a gente chama, e aí a gente tem as estratégias pedagógicas, que a gente chama de modelo do especialista, né? Então, você precisa ter esses 3 modelos, né, no computador, para que o computador consiga apoiar de maneira adequada, por exemplo, um aluno que está passando uma determinada dificuldade. Então, a gente precisa, utilizando a inteligência artificial, ter esses 3 modelos. Por que eles são modelos? Porque eles simulam, né, as atividades que nós utilizamos aqui no dia a dia, como um professor, para ensinar algum aluno. Então, por exemplo, para você entender quais são as dificuldades do aluno, você precisa receber alguma quantidade de dados para você. Então, normalmente, um professor, ele olha para o aluno, verifica como é que está se comportando, né? Quais são as expressões faciais, se ele está demonstrando externamente alguma dificuldade, e também a gente olha qual que é o output do aluno, ou seja, o que o aluno está produzindo, né? E aí, mais importante, a gente tenta entender qual que é o processo que o aluno está passando para que ele esteja aprendendo ou não um determinado conteúdo. E aí o computador precisa simular esse comportamento também. Então ele vai, a partir de um desafio, um problema posto, ele vai perguntar para o aluno se o aluno está sentindo alguma dificuldade. A gente pode utilizar câmeras para detectar algum tipo de informação relacionado às emoções do aluno. E a gente pode tentar pegar esses sinais, seja manuseio do mouse, manuseio do teclado, as formas como o aluno está respondendo às atividades. Tudo isso são informações que são coletadas para a gente criar um modelo sobre um aluno para a gente tomar alguma decisão. Então, essa área é uma área em grande expansão. Então, existe um termo em particular que a gente chama sistemas tutores inteligentes, né? E isso já tem sido estudado há mais de 30 anos, mas tomou maior forma e maior
foram criadas novas oportunidades com as novas tecnologias de inteligência artificial, como as generativas que nós estamos vendo atualmente. Então, por exemplo, a Khan Academy tem o Camigo, que utiliza o GPT, a tecnologia do ChatGPT, para apoiar o aluno, ou seja, ao invés de você dar a resposta para o aluno, você utiliza um método socrático para fazer com que o aluno pense sobre o problema e pense de uma maneira que, passo a passo, o aluno consiga, com suporte da tecnologia, suporte da inteligência artificial, chegar numa solução, né? Então, toda essa área de inteligência artificial na educação tem essa parte de sistemas tutores inteligentes. E tem uma outra parte da área de inteligência artificial na educação que também trabalha emoções, ou seja, como é que a gente utiliza as emoções ou a personalidade, as emoções, o bem-estar do aluno, para que a gente crie ambientes que sejam mais participativos, que o aluno sinta bem-vindo, que a gente não tenha vieses, né, ou potenciais estereótipos nas tecnologias, para que a gente consiga aumentar a capacidade do aluno performar melhor. Então, existem grandes áreas aí que a gente chama da computação afetiva, que também são aplicados na área de educação. E tem várias outras áreas. Uma última área que eu vou comentar para vocês é a área de mineração de dados educacionais, que é que tipo de dado que eu preciso utilizar ou extrair do meu ambiente para que eu consiga entender melhor esse ambiente, como é que eu consigo atuar nesse ambiente, como é que eu consigo tomar decisões baseadas em evidências. Então, essa área é uma área em grande expansão, junto com você consegue criar dashboards junto com esses dados que são coletados para que os alunos consigam eles próprios entender quais são as suas próprias dificuldades, que é um desafio. Nós próprios entendemos quais as nossas dificuldades e os professores também entenderem quais são as dificuldades dos alunos, quais são as estratégias que funcionam e não funcionam e como é que a gente utiliza essa quantidade de dados estratosféricas que a gente tem para tomar decisões e decisões bem direcionadas. Então, para quem tem interesse em trabalhar na área de inteligência artificial aplicada à educação, existem grandes oportunidades de enriquecimento dos sistemas educacionais, sejam eles presenciais ou virtuais, utilizando esse tipo de tecnologia. Então, último comentário que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: todas essas tecnologias que eu mencionei até agora, elas requerem muita infraestrutura. De alguma forma, você precisa de internet, você precisa de computadores bem consolidados, você precisa de uma infraestrutura para que essa inteligência artificial apoie os professores e alunos. E a pergunta que fica para nós, do sul global, do Brasil em particular, a grande maioria das nossas escolas não tem capacidade, não tem infraestrutura. E como é que a gente utiliza a inteligência artificial para apoiar essas crianças e professores e escolas onde a tecnologia normalmente não está presente no dia a dia? Então, existe uma área que nós estamos criando aqui que chama Inteligência Artificial Aplicada à Educação Desplugada, onde você pensa em locais com infraestrutura inadequada ou com falta de recursos, como é que a gente utiliza a inteligência artificial nesse contexto para beneficiar alunos e professores. E aí nós temos vários resultados mostrando os benefícios de você conseguir utilizar a inteligência artificial em locais com restrição de recursos, reduzindo o gap entre
locais com alta infraestrutura e recursos com locais com pouca infraestrutura e recursos. Então, o ideal é que a gente consiga fazer a redução do que a gente chama de divisão digital. Então, é uma grande oportunidade também, e uma grande oportunidade para o Brasil também se tornar líder em uma área da inteligência artificial aplicada à educação.